Olá pessoal, tudo bem com vocês? O objetivo desse vídeo é tentar explicar de maneira simples e concisa a atividade referente à temperatura do curso de Geografia. Muito bem, ao analisarem a atividade, vocês vão perceber que ela vai disponibilizar esse quadro. Esse quadro ele é dividido em dias e temperaturas. Ou seja, vocês vão ter os dias e as suas respectivas temperaturas. Os dias analisados são do dia 1/11 de 2015 até o dia 31 de 10 de 2015, ou seja, 31 dias. Guardem esse número, que ele é muito importante. Dito isso, vocês vão perceber que essa primeira etapa do exercício é mais de observação. E vocês tentarem captar algumas informações que contém nesse quadro. Uma delas é que são 31 dias. Muito bem? Feito essa análise geral, a gente vai para o primeiro passo da atividade, que consiste em você ordenar. O que significa ordenar? Muito simples. Vocês vão pegar da menor temperatura, porque aqui a gente vai ordenar de maneira crescente, do menor para o maior. Ou seja, vocês vão pegar a menor temperatura e vão ordenar até chegar na maior temperatura. Qual que é a maior temperatura? Dentro desse quadro, 35,6. Pessoal, perceberam que aqui a gente desconsiderou os dias? É isso mesmo. Os dias aqui não vão contar mais. O que vão contar para você ordenar o quadro são somente as temperaturas. Isso é muito importante. Ordenado do menor para o maior, a gente então vai determinar a frequência. O que é a frequência? Muito bem. A frequência nada mais é do que a quantidade de vezes que essa temperatura se repetiu. Tá? Por exemplo, a temperatura 18,6 se repetiu quantas vezes? Uma, correto? 22,2 se repetiu quantas vezes? Se repetiu 2 vezes. Então, basicamente, é fazer isso. Simples. Essa parte aqui é a parte mais simples. Feito isso, a gente vai para o segundo passo, que é determinar o intervalo de classes. No entanto, para que eu prossiga com a atividade, eu preciso que você tire um print dessa tela, porque eu vou apagar essa tabela com o intuito de prosseguir com o segundo passo da atividade. Muito bem. Tendo em vista que vocês tiraram o print da tabela, vamos então para o segundo passo da nossa atividade, que também é bem simples. Para isso, a gente vai usufruir da fórmula matemática estabelecida pelo Crespo. Essa fórmula ela tem como principal intuito vocês calcular o intervalo de classe. Muito bem. Por ser uma fórmula matemática, geralmente as pessoas atribuem como algo de difícil compreensão, e na verdade não é bem assim. Por quê? Porque, foquem comigo, o K aqui está representando um intervalo de classes, a qual a gente quer descobrir, certo? 1 mais 3,3, operação básica de adição, abre parênteses, log de esse N aqui, pessoal. Você lembra que eu falei anteriormente para vocês
para vocês gravarem a quantidade de dias que a gente estava analisando as suas respectivas temperaturas? Muito bem. Vocês se lembram então que deu 31 dias. Ou seja, log de 31 dias que vocês vão ter que descobrir. Nossa, mas como é que se descobre isso? Muito simples. Vocês vão pegar uma calculadora científica e vão fazer os seguintes comandos. Primeiro, você vai digitar na calculadora o número de dias, 31, e logo depois vocês vão acionar a tecla log. Feito isso, automaticamente ela já vai te dar o resultado, que no caso aqui é 1,49. Simples, correto? Repetindo, vocês vão usufruindo da calculadora científica, vocês primeiro vão digitar 31 e logo em seguida a tecla log. E vocês vão chegar em 1,49. Esse é o log de 31 dias. Resolvido essa operação, vamos dar prosseguimento para o exercício. Ainda usufruindo da calculadora, vocês vão fazer os seguintes comandos. Vocês vão digitar na calculadora exatamente do jeito que está aqui. Ou seja, 1 mais 3,3 vezes 1,49. Por que vocês têm que digitar exatamente do jeito que está aqui? Porque, por exemplo, se vocês... Aqui, por exemplo, 1 mais 3,3. A gente sabe que dá 4,3. Se vocês digitam direto na calculadora 4,3 vezes 1,49, o resultado já não vai ser compatível. Então vocês têm que digitar exatamente do jeito que está aqui. 1 mais 3,3 vezes 1,49. Que vão dar aproximadamente aí 5,917. Aqui, pessoal, a gente arredonda. O 917 ele está muito próximo do 1. Então a gente automaticamente arredonda. Ou seja, o intervalo de classes vai ficar 6. Tranquilos? Creio eu que essa parte aqui não é tão difícil. Muito bem. Resolvido? Tirem prints para mim poder dar prosseguimento no terceiro passo. Muito bem. Vamos então para o terceiro passo, que também não é nada difícil. Por quê? Porque a gente vai usufruir desta forma. O H aqui, pessoal, está representando a amplitude. Então, o nosso objetivo aqui é determinar a amplitude. E como é que se determina a amplitude? Muito fácil. Observem a fórmula. O que pede a fórmula? X a iésima máxima. Ou seja, a maior temperatura. Qual que é a maior temperatura aqui? 35,6. Menos x a iésima mínima menos 1. Ou seja, a menor temperatura, a saber, 18,6. Menos 1. Pessoal, 18,6 menos 1 vão dar quantos? Obviamente que vai dar 17,6. Então a gente coloca 17,6. Dividido por quem mesmo? O que significa o que aqui? Intervalo de classes. Vocês irão se lembrar que outrora a gente tinha calculado e o valor tinha dado 6. Muito bem. O
Chegou aqui, fácil, né, pessoal? Vocês vão digitar na calculadora 35,6 menos 17,6 vai dar um determinado valor. Dividido por 6, a gente tem então que a frequência ela vai ser 3. Muito bem. Caminhando então para o finalzinho do exercício, eu peço para que vocês tirem fotos para que posteriormente vocês se recordem do que a gente está falando. Feito isso, eu venho então para fechar o exercício. Muito bem, então. Já fechando o exercício, a gente tem então esse quadro. Talvez é o quadro mais importante do exercício. Por quê? Vocês já lembram muito bem que as duas operações referentes que a gente usou para descobrir o intervalo de classe e amplitude, a gente chegou em dois valores, ou seja, intervalo de classes referente ao número 6. Por que é importante a gente encontrar? Por que foi importante que a gente encontrou esse número? Para a gente poder organizar a nossa tabela. Percebam, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente está analisando 6 intervalos de classe. E a amplitude, referente ao número 3. Muito bem. Por que 3? Foquem comigo. Nesse quadro, a gente vai pegar a menor temperatura, 18,6. Pego a menor temperatura, a gente vai agregar a ele mais 3, referente à amplitude. 18,6 mais 3, a gente tem 21,6. Por quê? Porque a gente pegou 18,6 e usou como referência o número da amplitude, que foi 3. E a gente chegou no novo valor, a saber, 21,6. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esse 21,6 e descer ele aqui na próxima linha. Descemos o 21,6 na próxima linha, a gente vai agregar 3, que é a amplitude. 21,6 mais 3, a gente tem 24,6. E assim sucessivamente, até fechar o nosso quadro. Muito bem. Fechamos o nosso quadro. E agora, qual que é o próximo passo? Pessoal, vocês perceberam que eu não apaguei essa tabela, correto? E vocês vão entender por quê. Vocês já lembram que um dos primeiros passos do exercício era organizar de maneira crescente, da menor temperatura até a maior temperatura. Agora, o que a gente vai fazer aqui, nas frequências? Percebam comigo. Qual que é a menor temperatura que a gente usufruiu? 18,6. Do 18,6 até o 21,6, qual que é a frequência? Voltem na tabela. 18,6 até o 21,6. Tá vendo aqui? Vamos contar agora. 1, 2, 3, 4, 5.
5 vezes. Então a gente vai colocar o número 5 aqui. Entendido isso? Muito bem. A linha de baixo é a mesma coisa. Do 21,6 até o 24,6. Lembrem-se, a gente não conta mais o 21,6, porque a gente já contou aqui. A gente vai contar então do 22 para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A frequência então foi 6. E assim por diante. 24,6 até 27,6. Onde está o 27,6? Aqui, ó. Tá vendo? Então a gente vai contar do 25 até o 27,6. Qual é que é a frequência? Contaremos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A frequência é 8. Muito bem. Do 27,6 até o 30,6. Cadê o 30,6? 30,6, 29,8, 30. Muito bem. Então a gente vai pegar do 28,6 até o 30 e vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A frequência 6 vezes. Do 30,6 até o 33,6. Então, do 30,8 até o 33,6. Até aqui. Ou seja, 2 vezes só. E por fim, do 33,6 até o 36,6. Daqui até o finalzinho. Então a gente conta 1, 2, 3, 4. 4. Feito isso, a gente resolveu o nosso exercício, na qual, como eu havia falado para vocês, o principal era essa tabela, com intervalos de classes e as frequências. Fechou então, galera? Muito obrigado pela atenção de vocês e até um próximo vídeo explicativo.